Boa noite, boa noite, boa noite. Gente, eu vou apresentar para vocês o Léo. Léo é uma figura, Léo é um cara extraordinário, uma bênção, um homem de Deus. Léo é adestrador, Léo tem um conhecimento sobre medicina natural estrondoso. Ele oferece cursos sobre isso. Então, você que tentou um monte de coisa para ficar melhor de saúde, conheça o Léo e suas abelhas. E aí, o Léo vai falar com a gente sobre como ele chegou no canal, como ele chegou até a gente. Vai falar para a gente também sobre a forma que ele usa extraordinária de adestramento. A gente vai indicar a você, dar uma olhadinha nos canais que o Léo tem no Instagram. E fenomenal, gente. Eu trouxe o Léo aqui, não foi à toa, não foi em vão. É uma pessoa indicada pelo Senhor para poder nos encaminhar numa saúde melhor. Eu estudo muito sobre suplementação e dei uma estudada no tema, no modus operandi que o Léo... Nossa, fantástico. Recomendo a vocês, bom demais. E aí, com vocês, o nosso amigo Léo. Léo, dá as boas-vindas aí, faça suas considerações iniciais aí, por favor, Léo. Seja bem-vindo, em nome do nosso Criador, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yeshua HaMashiach. Fica à vontade, Léo. Shalom a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, senhor K. E o que eu puder ajudar vocês a estar passando um pouco do que eu aprendi nesses últimos anos e que eu tenho trabalhado com as pessoas, e eu vou estar passando para vocês aí. É um grande prazer estar falando e principalmente falar sempre coisas baseadas na Bíblia. É um prazer muito grande e vamos que vamos. Léo, conta pra gente como é que você chegou no canal, cara. Como é que você chegou para falar comigo? Conta pra gente aí, Léo. Fala, não se demora. Eu quero que você conte. Aquela história que você falou para mim do curso de filosofia, da aula de filosofia na Universidade Federal. Me conta aquele negócio que você falou para mim quando você foi garimpar lá no canal, foi maratonear, e aí viu o cara falando com a menina aí, chamando ela de fofinha, de voz doce. Não, fica à vontade, Léo. Fica à vontade que a gente tem tempo de conversar hoje, e hoje vai ser uma live empolgante. Gente, vocês vão rir. Eu embolei de rir com o Léo conversando comigo. Rapaz, não, Léo, eu não vou entrar. A gente tem que fazer uma live agora. E aí, fazem mais ou menos uma eternidade de pouco mais de 1 milhão de dias que eu conheci o Léo. Já trouxe o Léo aqui porque não é à toa. Léo é uma figura vindo dos céus. Eu tenho certeza que quando a gente estava na luz, antes da gente ser destituído, o Léo era o cara que puxava a espada e dizia assim: ei, não encosta não. Mas aí ele recebeu a rabada também, caiu com a gente aqui, é neutro, e ainda bem, ele até falou para mim hoje, como é que eu fui neutro? Não, eu não vou nem falar para tu falar essa parte também, Léo, fica à vontade. Então, a gente estava numa outra live, né, e aí eu vi o senhor comentando algumas coisas, e eu vi que o senhor entendia bastante do que falava, no que era ri, né, Não, pode falar aí, Léo, pode falar, fala diretamente, a gente tava no live. Sim, pode. Lá em Hollywood, né, tem muito chique que se passa por ri, e tem muito ri que se passa por chi, né, muito homem que na verdade é mulher, e muita mulher que na verdade é homem. Aí eu falei, né, me dá um exemplo aí de um homem uma mulher que se passa por homem, deu 2 exemplos, aí eu falei, não, esse cara sabe mesmo. Aí eu fui procurar seu canal. Aí quando eu cheguei no canal, aí eu fiquei batendo o olho assim, filosofia. Eu falei, não, filosofia eu tô fora, Platão, filósofo é tudo ocultista, né? Aí eu falei, não, eu tô fora. Só que eu falei, não, mas ele entende. Eu senti que você entendia das coisas. Aí eu falei, não, vou entrar de novo. Eu entrei várias vezes, acho que umas 7 vezes. Entrava, aí eu olhava outro vídeo, filosofia, saia fora. Aí eu entrava outro vídeo, filosofia, tô fora. Aí eu falei assim, não, eu vou nos ao vivo. Aí fui no ao vivo. Aí eu vi uma live grande, eu falei, não, vou ver. Aí quando eu comecei a assistir, aí eu vi você falando assim com uma moça, com uma mulher, né, no caso, casada, né, ela, o marido dela. Aí eu falei, aí você falou assim,
vem cá, fulana, vem com a sua voz agraciar aqui a nossa live, não sei o quê, fazendo elogios e tal. Aí eu falei assim, rapaz, como é que esse cara chega com tanta intimidade com a mulher e o marido da Linda junto ainda? Como é que ele pode ter tanta E o marido ouvindo, né? assim? E o marido ouvindo. E o marido ouvindo, deixando. Aí eu falei, ué, que cara de pau do caramba. Quem era a mulher? Fala pra mim aí. Não, era a Clícia, era minha filha, né? A gente tava fazendo a live, eu, a Clícia e o Miguel. Aí eu falei pra Clícia, vem com a tua voz abençoada aqui falar com a gente. Aí, enfim, aí eu comecei a fazer uma maratona no seu vídeo, não parei mais, aí já mandei uma mensagem, e aí coincidiu que você também entende de suplementos, aí eu falei que também, e aí daí a gente não parou mais de se falar, e estamos aí conversando pra caramba, e trocamos muitas ideias. Beleza. Mas, ó, conta pra gente algumas coisas que você falou pra mim de você. Fala de você, cara. Cara, a melhor coisa que a gente tem, um exemplo, eu tô falando assim, quando eu ia pra palestra, ou quando eu vou conhecer alguém, eu sei que a melhor coisa que faz para que alguém tenha mais entendimento e veracidade no que eu vou falar é quando eu sou eu mesmo, quando eu sou simples, quando eu me mostro como eu sou, quando eu mostro o que eu faço. E isso é uma forma de fazer as pessoas morarem com você. Tipo assim, quando a gente é natural, quando a gente é o que a gente é amado pelo que a gente é. Quando a gente apresenta uma casca, quando a gente apresenta uma maquiagem, quando a gente apresenta o que não é, quando a gente apresenta um outro corpo, uma outra forma que a gente não é, se a gente for amado do que a gente não é, quando a gente se apresenta o que a gente é, a pessoa vai falar, não, mas eu amava aquilo que se apresentava, não era você. Então, sempre é interessante a gente se mostrar como a gente é, mesmo que haja falhas. E as falhas são exatamente o ponto onde nós temos a felicidade de fazer as modificações para que elas deixem de existir e a gente consiga cada vez mais, como o Paulo fala, de graça em graça, glória em glória, degrau em degrau, nível em nível, evoluir e abandonar e melhorar. Então, fala de você, Léo, fica à vontade. Então, a maior parte da minha vida, eu fui agnóstico, e aí, depois de passar muita dificuldade, em vez de reclamar de Deus, eu procurei a Deus, né, no caso Yahweh Tsevaot, e quando eu procurei ele, eu tive umas dificuldades, porque a gente larga essa vida agnóstica, né, a gente acha que vai ser mil maravilhas, mas tive mais dificuldade, mas cada dificuldade me deixa mais forte na fé, e aí eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi foi fazer várias coisas diferentes, né, a maioria das pessoas, elas pegam uma única profissão e aprendem só uma coisa. Então, eu fui estudando para poder fazer várias coisas diferentes. Se uma não der certo, eu faço com a outra. Se não der certo com a outra, eu faço com a outra. Então, assim, eu sou professor de saúde natural, eu sou apicultor, eu sou melinoponicultor, que é quem cuida de abelhas sem ferrão, sou agricultor, eu tenho uma distribuidora caseira de produtos naturais, e sou adestrador de cães, né? E sou um apaixonado, assim, em estudar a palavra e tal, apesar de saber infinitamente menos do que o senhor. Enfim, o que eu acho que eu tenho mais a agregar aí na live hoje é sobre saúde natural, que muitas pessoas hoje em dia estão passando mal, né? Tem dificuldade de encontrar o caminho para a saúde, e é mais fácil do que as pessoas pensam, né? O sistema tenta de tudo para poder dificultar, e parece uma coisa muito complexa, mas na verdade é mais simples do que a gente parece. Eu faço o seguinte, Léo, eu falo assim, uma coisa que eu me encantei com a sua forma de ajudar as pessoas na saúde, é que uma das coisas que eu falo para as pessoas, olha, quando você tem uma doença, tenta identificar o que fez você ter essa doença e parar. Então, a ajuda suplementar, ela pode funcionar, mas uma das grandes sacadas é identificar o que ocasionou. É igual o cara que tá casado com uma mulher, aí ele se separa dela, aí volta, separa e volta, separa e volta. Depois vai para um conselheiro e pergunta, rapaz, não está dando certo, eu estou separando e voltando. Aí a pergunta é,
Você consertou o que fazia você separar, porque você não separar de novo. É a mesma lógica, né, Léo? Mas o que acontece? As pessoas, elas querem a medicina do mais, colocar alguma coisa para poder tirar aquele problema. Na verdade, para tirar o problema, você tem que tirar o que está causando aquilo. Igual a pessoa pergunta assim, o que é bom para a afta? O que é bom para a afta é você parar de fazer o que dá afta, né? Você pega, por exemplo, tem que imaginar uma piscina que está caindo um esgoto dentro da piscina. Não adianta você limpar a água da piscina se está caindo esgoto. Você tem que primeiro tirar o esgoto que está caindo dentro da piscina, trocar por uma água boa. Depois você trocar uma água boa, tirar o galho, tirar o lodo, tirar tudo que tem de ruim, para depois você vir e querer colocar alguma coisa de boa naquela água, alguma suplementação ali dentro daquela água. Então, é a medicina do menos, não é a medicina do mais. Primeiro, você tem que tirar o que está fazendo, está causando aquilo. O que acontece? O nosso corpo, a gente tem que imaginar que é a criação mais perfeita de Yahweh. Então, ele tem um poder de cura muito grande. Não estou falando daquele poder de cura que os ateus falam, no sentido de autocura, né? De não depender de Deus, né? Lógico que com a ajuda de Deus, mas o nosso corpo ele tem muita facilidade de estar resolvendo problemas. Tanto é que quando alguém me procura, eu ajudo a pessoa, independente da doença da pessoa ou do sintoma, é mais ou menos o mesmo caminho. Você dá tirar as coisas que fazem mal e colocar depois o que faz bem. Quando você segue o mesmo caminho, é incrível, porque tem muita gente que às vezes me fala assim, o que é bom para aumentar a saúde? Aí eu ajudo a pessoa, tem até aquele depoimento que eu te mandei, senhor K, e foi uma moça que me pediu para ajudar na saúde dela, e aí eu ajudei, passei algumas coisas e tal, falei o que ela tinha que parar de fazer, e aí de repente ela falou assim, olha, eu não tinha te falado, mas eu tinha um mioma, eu ficava sangrando e eu parei, depois que você me passou essas coisas, eu nem tinha te falado, mas eu parei de sangrar. E eu já tinha ido um monte de médico, o médico já não sabia mais o que fazer. O interessante é que a gente é programado para um monte de coisa que a gente pensa que vai dar certo, porque a programação vem para a gente dizendo assim, o protocolo é X, te lasca com as consequências desse protocolo. Não é só em uma coisa, são em todas as coisas. A gente é programado para pensar que o sistema nos ama, é programado para entender que o Estado nos ama, é programado para entender que todas as imposições são boas, é programado para entender que não há falhas, não há colapso, é programado para entender que o mundo que Jesus falou, que jaz no maligno, ele é mais perfeito do que o próprio Deus que fez alguém, nessa ideia dele, imperfeito, que precisa de correções. Eu fui fazer um concurso da Polícia Federal, e na categoria de papilocopista. Então, você tem que entender muito de biologia para fazer esse curso, né? E uma das coisas que comecei a encarar mais sobre esse assunto, comecei a estudar mais. E eu fiquei boquiaberto por perceber a quantidade de barreiras que existe para um corpo ficar doente. A gente tem uma proteção lacrimal, a gente tem uma proteção no suor, a gente tem uma proteção na derme, na epiderme, a gente tem a proteção dos anticorpos. Nossa, a gente tem a proteção na própria bilis. A gente tem um zilhão de proteção, uma coisa muito perfeita. É tão perfeita que, devido à grande contaminação que existe nos supermercados, eles não conseguem eliminar em 2 anos uma pessoa. Eles levam 30, 40 anos para começar a eliminar as pessoas. Isso devido ao quê? Devido à grande magnitude do que o Criador fez. Em todas as pessoas, independente se a pessoa serve a Deus ou não, o sol vem e a chuva vem para todos. Que o corpo humano, ele é imbuído de uma capacidade fantástica e que arremete a ele. Arremete a tudo que ele criou no conhecimento e entendimento macro e micro. Então, concordo totalmente com você, meu irmão, quando fala que a pessoa está doente porque ela se contaminou, está doente por alguma coisa, tem que saber o que foi e tentar expurgar aquilo
E é possível que haja um retroceder e uma revolta. Agora, o que não há como é você já estar doente. Aí tem um câncer terminal. Aí vai fazer um tratamento quimioterápico. Aí depois o médico fala assim, olha, não se preocupe não, você tem 2 dias de vida. Lascou-se. E engraçado que o câncer, ele demora lá seus 20 anos para poder crescer. Né? Para estar, quando você faz o diagnóstico lá, ele já tem 20 anos que ele está crescendo. Aí quando a pessoa descobre, aí às vezes ela tem plano de saúde, a coisa mais comum, tem plano de saúde. Aí o médico põe um desespero na pessoa e uma pressa, que ela paga os exames todos no particular, porque o médico botou pressa nela. Aí, não, por que tanta pressa? Tem 20 anos que está aí, pô. Pra que pressa? Aí a primeira coisa que o médico vai fazer é que vai matar a pessoa. Eu não estou falando mais ou menos, não. Estou falando literalmente vai matar a pessoa. É fazer biópsia. Fazer biópsia. E isso aconteceu com um cachorro meu. Eu estava com um cachorro que ele estava com câncer e aí eu estava controlando o câncer dele. Ele chegou a ficar cego, né? E aí eu comecei a controlar o câncer dele. O câncer, quando você controla ele, não tem problema. O problema é quando ele cresce de tamanho. Aí eu estava controlando. E aí o que acontece? Ao fazer a biópsia, na época eu não estava tão esperto em relação a isso, na hora de fazer a biópsia, pegar a seringa lá e tirar, o câncer espalhou. Aí nisso que o câncer espalhou, eu não consegui mais controlar o câncer. Entendeu? Então o que a pessoa tem que entender é que se você controlar o câncer e manter ele do tamanho que ele está, ele geralmente não vai ser um problema. Tá? E vou até te falar mais uma coisa. Um dos cânceres menos perigosos que tem e que as pessoas mais têm medo, você sabe qual que é, senhor? Não, é o que gera tumores? É o câncer de próstata. Fizeram do exames... do toque, eu vou chegar lá. Fizeram exames em que com idosos, com homens idosos de 95 anos de idade, né, lá na Europa, eu não lembro qual foi o país, mas aí fizeram. Aí, sabe quantos % dos homens que morreram por outras causas tinha câncer de próstata? 100%. 100%. Então, quer dizer, é um câncer que muito provavelmente o homem vai ter e que ele vai morrer com ele, mas não vai causar a morte, porque ele é encapsulado. Os cânceres de forma geral, eles são encapsulados. Mas por que tanta gente morre? Porque a primeira coisa que ela faz, olha só, ela vai no médico sem saber fazer um exame maligno mesmo, que é o exame do toque. Não faz sentido você fazer o exame do toque. Pergunta o doutor Lai Ribeiro se ele vai fazer o exame do toque. Ele fala, eu não faço, doutor, eu não faço o exame do toque. Eu estou dando exemplo de um médico, porque se você não fala exemplo de um médico, às vezes a pessoa não acredita. Então, assim, não tem que fazer no toque. É uma coisa que, se você vê espiritualmente, é muito ruim. Eu não fiz, eu nunca fiz. E nunca vou fazer, jamais. Agora, veja só, irmão, né? Quando uma pessoa é maligna, é do mal, a primeira coisa que ela fala, sabe, é dizer assim, rapaz, esse cara chegou aqui na coisa para ficar falando contra a medicina. Não, não é contra a medicina. Um médico chamado Dr. Lai Ribeiro, que é alguém que é médico, expressa essa mesma opinião. E outra, é a opinião dele. Lógico, não é o que o médico Lai Ribeiro, o médico fulano tal fala que ele é Deus. Não é porque a gente fala que a gente é dono da verdade. Mas é uma opinião que a gente percebe isso acontecer. Então, você vê, há vários casos assim, e merece atenção, merece reflexão. Como a gente entende que, em tese, a gente deveria estar num país livre e a opinião ela deve ser dada de forma livre, então as pessoas devem agir com reflexão sobre cada passo a ser dado. Eu conheço um cara, e teve um momento aí que teve um acontecimento aí que as pessoas sabem da cachaça, e esse cara, até então, não tinha tomado a cachaça. Então, de repente, brotou um câncer nele e com uma semana ele morreu. Aí depois se descobriu que meteram a cachaça nele sem ele pedir. Nossa Senhora. Então, quer dizer, os caras empacota o cara. E isso é fato. Isso não é algo que alguém está inventando, carochinha. Não. Agora, eu falei para um colega meu que ele é coronel do Exército. Eu disse a ele, cara, então, não está na hora de você começar a analisar que existem situações adversas que podem estar machucando as pessoas que estão ao nosso redor e amigos seus, militares, da sua patente.
estão sendo destruídos. Porque quando eu falei isso, eu falei porque recentemente o cara tomou uma cachaça numa tarde, às 2 horas da tarde, e às 3 horas ele foi a óbito. E isso não é divulgado, as pessoas não comentam. E o cara era amigo dele, jogou bola comigo, eu conheço o cara, foi fato. E quantos vídeos não tinham, você lembra, o Matrix? De vídeo, as pessoas na fila, né? E aí o primeiro da fila lá tomava cachaça, caía no chão. Aí levava de maca. E os outros continuavam na fila. Aí tinha gente até que comparava, né? Pegava aquele videozinho do cachorro, né? Que as pessoas brincam. Pega o boneco assim, comendo a comida da ração. Aí a pessoa simboliza assim do bonequinho caindo no chão. Aí mostrava um cachorro de verdade assim, olhando aquilo e saia correndo. Aí tipo assim, até um cachorro consegue perceber isso. Mas o ser humano vê o cara tomando um negócio, caindo no chão ali na hora, e ele continua na fila ali e fala, não, tá tranquilo, porque se a ciência disse, então tá tranquilo. Não importa o que os meus olhos, como diz o Olavo de Carvalho, né? Não importa o que os meus olhos veem, né? Eu acreditar mais na ciência do que nos meus olhos. Irmão, eu falei com um cara aqui da Casa Agropecuária, né, que eu estava criando pintinho. Ele falou, rapaz, você está criando pintinho, você tem que dar um remédio para ele, dá esse remédio para ele que dá para eles, dá para todos. Se aí eu dei esse remédio para ele, né, que o cara mandou dar o pintinho. É pintinho realmente, gente. Aí quando eu dei o remédio para eles, aí ele falou assim, eles não vão ter doença. Tá bem, foi legal. Aí quando eu dei, e disse que o remédio era para não ter determinada doença, que era uma doença do o pescoço ficar balançando para lá e para cá, ele fica sem coordenação motora. Rapaz, nenhum pintinho tinha esse problema. Já tinha mais de uma semana que eu tinha ele, tinha uns 15 dias. E quando eu dei o remédio para ele, os 3 pintinhos ficou com esse problema e morreu. Então, o que a gente deve entender, Léo, para que a gente mantenha a live também, é o entendimento que a melhor solução é você obedecer aquilo que o pai manda. Inclusive, existem alguns elementos que Deus ensina a gente a comer e alguns que Deus fala para não comer. Um exemplo, quando Deus fala lá em Levítico para não comer porco, Deus fala para não comer camarão, fala para não comer lagosta, para não comer peixe de couro. Então tá. Aí você vai analisar o porco e você percebe que o porco ele tem um verme chamado tênia. E você vai conversar com seus pais, com seus avós, eles já falam, rapaz, deixa os nossos antepassados, que nós sabemos, lá no Nordeste fala a palavra carregado. No Norte, em outros lugares, chama a palavra remoso. Aí fala assim, não, o porco é remoso. E o porco também, ele não sua como nós, né? E uma das formas dele de controlar a temperatura é suando soltando, na verdade não é suando, é soltando um líquido pela pata. E é um líquido que solta com pus nas patas. E, na verdade, o porco tem vários problemas, né? Quando a gente pergunta assim para a pessoa, qual é o animal geneticamente mais parecido com o ser humano? Na verdade, todo mundo vai dizer que é o macaco, mas na verdade é o porco. E por isso que o porco tem mais capacidade de passar doença para a gente. Além disso, ele é um animal que ele é muito pouco higiênico, né? Ele deita nas próprias fezes, né? Então, eu para falar a verdade, já comi pouco quando eu era mais novo. Mas depois que eu descobri essas coisas, que eu li a Bíblia e comecei a refletir, são coisas que a pessoa vai acostumando, porque come desde pequeno, e ela acaba não parando para analisar de forma mais consciente, entendeu? Porque se ela parar para pensar, é uma coisa muito nojenta. Irmão, tem um cara aqui que ele foi preso, ele estava envolvido com drogas. Eu sempre visitava o pai dele tinha um mercado, e no mercado dele eu sempre falava de coisas que vão acontecer no futuro, e eu falava como funciona, qual era a melhor vida saudável. E ele era o cara que tomava uma Coca-Cola de 2 litros de uma vez, glu, 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 glu. Quando tomava, só tava aquele arrotão. Aí pegava uma pipoca, pegava um miojo e pegava um veneno. Eu posso te falar uma coisa que provavelmente deve ter acontecido com ele? Osteoporose. Deixa eu te contar.
ele foi preso, né? E quando ele foi preso foi na época da cachaça. Aí ele mandou uma mensagem para mim. Rapaz, eu sei que tu tem algum conhecimento e tal, e eu fui solto pela justiça. Eu fiquei até assim, né? Aí eu falei, velho, eu queria que você me ajudasse, porque eu fui diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré e eu estou paralítico, só mexe a boca. Eu só mexo a boca e a cabeça, não mexo mais nada, eu estou paralítico. O que você pode me ajudar? Como eu tinha certa noção dos efeitos que quando a pessoa bebe muito, né, toma muita cachaça, faz, e quando ele foi preso, empurraram a cachaça nele, né? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos começar por aqui. Aí eu recomendei a ele cortar os efeitos eletromagnéticos ao redor, cortar a radiação. Continue no próximo episódio. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Shalom shalom que o paz do eterno esteja com todos vocês.